Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um bate-papo aqui no Instagram, agora às segundas-feiras, vai ser toda segunda, troquei da quarta para segunda, né, aí dá pra gente conversar toda semana. E antes de começar com o nosso papo aqui, né, que se eu brilhar vão me rejeitar, né, a gente vai falar de rejeição, vai falar como é que a gente se coloca no mundo, né? Depois que a gente começa a aprender um pouquinho aí dos paranauês de expansão de consciência, a gente começa a se sentir meio sozinho no universo, né? Bom dia, olha o bom dia. Boa noite para quem tá entrando. Boa noite, Ana. Bem-vinda, bem-vinda. Bom, antes de começar, eu quero deixar um convite para vocês. Hoje a gente colocou um novo formato de vídeo lá no canal, chama Mensagens da Consciência. É um formato que eu já tenho vontade de fazer há bastante tempo. Eu tô, né, com esse material já, né, trabalhando nesse material há bastante tempo. E começamos, então eu espero que vocês gostem, né? E vai ter um outro formato de vídeo aí também que vai sair toda sexta-feira. Então, segunda-feira e sexta-feira vai ter vídeo novo lá no canal. São dois formatos diferentes. O da segunda, essa pegada de conversar com a nossa consciência, refletir um pouquinho, né? Vai ser bem legal. Lili, boa noite, lindeza, bem-vinda. Então é isso, gente. Fica o convite para vocês curtirem lá os nossos novos conteúdos lá no canal. E aqui o papo continua. E por que eu trouxe esse tema hoje? A gente tem um nosso grupo lá no Telegram, né? Quem não sabe, vai lá pro Telegram, tem o nosso grupão, né? Muito legal lá, né, Lili? A Lili tá lá, as meninas estão lá no grupão. O grupão, o pessoal me faz muita pergunta lá, tem, nossa, milhares mesmo, gente. O grupo existe desde 2020 e tá tudo lá, tem muita coisa, tudo que já me perguntaram tá lá. E eu vou gravando áudios, na verdade, não vídeos, eu vou gravando áudios para deixar lá, para conversar com todo mundo. E essa semana, a Fran, se não me engano, foi a Fran que trouxe uma questão interessante de quando a gente começa, né, nossa trilha de autoconhecimento, melhorar um pouquinho a nossa autoestima, o papo da expansão da consciência, né? Quer dizer, o que é a consciência? Foi outra pergunta que me fizeram hoje lá. O que é a consciência? A consciência é a nossa parte divina, a nossa parte não física. Eu gosto de dividir consciência e consciente. É muito bom, né, Lili? O grupão é um curso à parte, gente. O grupão lá no Telegram tem muito conteúdo lá, de áudios gravados lá, tem muita coisa. E o que é consciência e o que é consciente, né? Eu gosto de separar a consciência de consciente, para mim, né? Compartimentar na minha cabeça funcionou. Porque quando eu tô funcionando a partir da consciência, aí eu estou com aquela visão mais ampla, né? Eu estou no meu alinhamento com o meu ser interior, na zona de alinhamento, tá? A gente, quando fala de alinhamento, não é aquela coisa rígida, eu tenho que estar no vórtice, focado lá, alinhado com o meu ser interior, não. É um espaço de alinhamento, é um lugar confortável de estar. Eu costumo dizer que é um lugar de plenitude, é o lugar do contentamento, tá? Não vamos confundir alinhamento com alegria extrema, positivismo, tá longe disso, né? Oi, Pati! Bem-vinda, lindona! Muito bom. Então, consciência é a nossa parte divina, consciência é a nossa conexão, né, o reconhecimento que nós somos seres divinos humanos e humanos divinos. E o consciente, né, que também tem as suas instâncias, subconsciente, inconsciente, e a superconsciência, eu costumo chamar a superconsciência de grande consciência ou divina consciência, né? Mas o consciente é essa mente analógica, a mente humana, a mente que faz conta, a mente da polaridade, né? Aquela mente, se a gente for falar dos 7 corpos, seria o campo mental inferior, enquanto a consciência é o mental superior, tá? Então, vamos lá. Quando a gente começa a descobrir, né, que somos mais do que apenas ser humaninhos, que temos a nossa contraparte não física, que temos essa grande consciência, cada um dá o nome, né, que se sente mais conectado. Então é o meu guia espiritual, é o ser interior, ser superior, centelha divina, Deus, fonte, né, Espírito Santo, enfim.
a nossa ligação com o não físico, né? A nossa grande consciência, a nossa consciência, a divina consciência. Então, quando a gente começa a se ver a partir desse lugar, a gente começa a perceber um pouco mais o processo criativo, o papel das nossas emoções no processo criativo, o papel dos nossos pensamentos no processo criativo, e principalmente quando a gente vai integrando, né, o conhecimento, ele vai se transformando em sabedoria, o conhecimento de que sim, criamos a nossa própria realidade, estamos aprendendo a lidar com o processo criativo, estamos aprendendo a lidar com os nossos pensamentos, né? A gente ainda não sabe lidar com essa ferramenta mega hiper poderosa que são os nossos pensamentos, né? A gente ainda fica, né, criando muito por omissão, criando sem saber que está criando, porque a gente sustenta, né, nos nossos pensamentos aqui um monte de coisas que vão depois se manifestando em realidade, a gente nem sabe muito bem como isso aconteceu. Mas a gente, né, pelo menos quem tá aqui comigo agora, né, a turminha que tá aqui comigo agora, a gente já tá, né, um pouquinho assim mais assentado na cadeirinha da responsabilidade. Nós somos, né, os famosos buscadores, encontradores, né, desse processo todo de autoconhecimento, autoexpansão, né, e reconhecimento que somos mais do que apenas seres humanos, seres físicos, né, que há algo além disso. E aí, né, quando a gente senta na cadeirinha da responsabilidade, quando a gente começa a usar, né, a nosso favor os nossos pensamentos, não 100% do tempo, mas a gente consegue ir direcionando cada vez mais o nosso pensamento a nosso favor, a gente vai usando cada vez mais o nosso sistema de orientação emocional, a gente vai entendendo que as nossas emoções, né, querem nos dizer. Quando eu sinto uma emoção hoje, seja ela, né, na tendência da polaridade positiva ou na tendência da polaridade negativa, aquela emoção está dizendo alguma coisa para mim. Então, emoção é comunicação. Então, quando eu sinto uma emoção, eu já procuro identificar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, né? Então, tudo isso deixa a gente, que eu tenho chamado algumas pessoas, inclusive quando a gente tá fazendo, às vezes, uma sessão de terapia, alguma coisa, e a pessoa vem e começa a falar, tal, né, uma coisa ou outra, e eu, ok, quem é o adulto da consciência aqui, né? Então, nos torna os adultos da consciência, não mestres e hipermestres, né? Mas nós somos os adultos da consciência. Então, às vezes, perante todo o nosso grupo familiar, os nossos amigos, nossos colegas, né? O grupo social que a gente pertence, né? Que a gente, né, interage com as pessoas, muitas vezes essas pessoas não estão no mesmo lugar, né, de percepção e conhecimento que nós estamos. Mas não tem nada errado com isso, gente, porque cada um está no seu momento, e o momento de cada um é o momento sagrado de cada um. Então, se eu estou num momento de mais percepção e mais clareza das coisas, e a pessoa que está do meu lado está em outro momento, né, na trilha de evolução pessoal, individual dela, eu não posso exigir que aquela pessoa pense da forma que eu penso, não posso exigir que aquela pessoa, né, tenha o mesmo padrão, né, de reação ou de saber lidar com as situações como eu sei lidar, né? Até porque eu também estou aprendendo, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo lidando com as suas emoções, com as suas criações. Mas às vezes a gente tá um pouquinho ali, né, com uma percepção um pouquinho maior, a gente já não consegue mais... A gente chega ao ponto, às vezes, de não suportar, mas é porque a gente está em negação, né? Mas muitas vezes a gente não consegue ficar perto das pessoas mais, a gente não tem mais assunto, né, com alguns dos nossos familiares, muitas vezes até com o cônjuge. Eu já estive nesse lugar, né, quando eu comecei a buscar mais, estudar, aprofundar, né, e eu bati muito a cabeça na época, bato a cabeça até hoje, mas muito mais naquela época, eu batia muito a cabeça, e a pessoa que estava comigo na época, né, o meu companheiro na época, a gente entrou em descompasso, né, então isso acontece muito nos relacionamentos, né, um vai, busca mais e procura melhorar e procura aprender e procura
ter um padrão de pensamentos melhor, e quer estudar, e quer ler, quer fazer um curso, e o outro não acompanha, o outro acha que é uma bobagem, essas balelas, essa coisa de pensamento positivo, tal. E muitas vezes até a pessoa, numa tentativa até de se defender, né? Porque eu me lembro, eu fiz isso, eu passei por isso, né? Foi a minha experiência, eu sei que é a experiência de muita gente. Quando a gente está aprendendo, a gente está começando, né? Normalmente a gente está vivendo vários contrastes, né? Contraste financeiro, contraste de saúde, o próprio relacionamento também muitas vezes não está legal. A gente começa a descobrir, lê um livro, lê outro, descobre os mestres, né? Uau, que grande descoberta quando eu descobri Abraham, né? Os Abraham canalizados pela Esther Hicks. Quando o material deles chegou à minha mão, há 25 anos atrás, né? Um pouquinho de tempo assim, né? Foi uma grande transformação na minha vida. Eu só falava assim, eu lembro que eu repetia assim, gente, é libertador, é libertador. E eu queria contar para todo mundo. Eu pegava, né, na época mal tinha internet, né, na época, então eu participava de uns fóruns, fóruns do Yahoo, inclusive, né, e eu copiava, né, os trechos, né, dos que o pessoal transcrevia trechos, né, dos seminários de Abraham Hicks. E eu copiava, né, o que eu conseguia coletar, e eu ia imprimindo, eu montava apostilas. Outro dia ainda achei um HD que eu tenho lá em casa, lá na minha outra casa, um HD com os arquivos dessas apostilas, né, que eu ia compilando tudo que eu encontrava de Abraham, Seth, Bashar, Cryon, gente, Cryon antes do ano 2000, que bênção que eram as mensagens do Cryon. Os livros, né, os 10, acho que são 11 livros de Cryon. Quando eu li o primeiro livro do Cryon, eu falei, meu Deus, o que é isso, né, o Não Pense Como Humano. Então, era uma descoberta incrível, e eu queria contar para todo mundo. E na época, o meu companheiro, na época, também, né, queria saber muitas coisas, tal. Mas a gente entrou em descompasso, né? E aí era muito interessante, porque eu comecei a me sentir sozinha, comecei a me sentir, tipo, ninguém pensa como eu, né? Cadê o povo? Né? Será que eu tô ficando maluca? Porque eu não conseguia mais acompanhar nenhuma religião, né? Vilminha! Você tá aí, meu amor, que saudade. Obrigada, amor. São seus olhos. Muito bom, Vilminha, muito bom. Saudade de você também. Bom, voltando pro tema, né? Vamos voltar pro assunto aqui. Eu comecei a me sentir muito sozinha mesmo, né? Solitária, mas não era uma solidão que, né, chegou a me machucar, mas incomodava, porque eu ia conversava com pessoas, e eu já percebia muito, né, assim, vinha alguém conversar comigo, e se a pessoa tinha algum problema, alguma questão, né, eu já via o quadro todo, né, porque eu consigo enxergar o quadro todo, principalmente a vibração, a emoção, os padrões de pensamento que a pessoa tem, na fala, né, conforme a pessoa fala, eu já ia captando tudo na fala. Anos depois eu descobri a psicanálise, e aí eu me encontrei o meu universo, né, falei, cara, como assim? Encontrei meu universo, literalmente encontrei meu lugar no mundo, quando eu conheci a psicanálise, né, porque aí eu tive a técnica para lidar com aquilo que eu já fazia, né, de forma intuitiva. E eu me senti, acho que quase que a minha vida toda, um peixe fora d'água, né? Porque eu não gostava, né, das conversas das pessoas, mas eu achava que era eu que tinha alguma coisa errada, né? Eu achava que era eu que era um grande erro da natureza, né? Porque, como assim? As pessoas se divertem fazendo isso, né? As pessoas gostam disso, as pessoas ficam falando essas coisas tristes e como assim, né? E eu me senti literalmente um peixe fora d'água, achava que tinha uma coisa muito errada comigo, foi muito interessante. Até que depois eu descobri, né, que o meu maior erro era a minha maior potência, né? Aquilo que eu achava que era um grande erro na minha vida, se tornou uma grande potência, inclusive se tornou o meu trabalho hoje, que eu não considero como um trabalho, né? Eu considero como algo que eu amo fazer, então não é trabalho, porque não me dá trabalho, né? Mas por que essa volta toda, né? Porque a sensação de quando a gente se torna, né, tem a coragem de ser autêntico, né?
Aliás, um livro da Brené Brown, né? Agora me esqueci o nome do livro agora. Quem lembrar o nome do livro diz aí pra mim. Entrou e saiu. Não é A Coragem de Ser Autêntico? É algo assim, né? Enfim, então, daqui a pouco lembro o nome, alguém me dá um help aqui. A Coragem de Ser Imperfeito, lembrei. Né? Esse livro é maravilhoso também, né? Foi todo esse movimento de perceber. Então, Ana colocou aqui, que linda a sua história, estou me identificando. Exato, quando a Fran colocou a questão lá no grupo, lá no Telegram, eu falei, cara, é a minha história. Né? Aí tanto que eu falei pra ela, falei, Fran, vai virar live do Instagram, porque senão vai virar um áudio de 1 hora. Eu gravo os áudios lá pra responder no grupo. Falei, vou gravar um áudio de 1 hora aqui, né? Porque eu vivi isso. Hoje não mais, hoje eu já lido com tudo isso com mais naturalidade. Tanto que eu fico, né, conversando muito com as pessoas e falo, siga o seu saber, siga o seu sentir, mais do que o saber, porque o saber às vezes é aquela mente, né, consciente, que às vezes acaba atrapalhando um pouquinho com o julgamento, né? Então, julgamento não é sabedoria, né? Julgamento é julgamento mesmo. Mas siga o seu saber interno, siga a sua consciência, siga o seu sentir. Sempre, em primeiro lugar, as suas emoções estão dizendo para você o que está acontecendo, né, o que está rolando ali. E a gente se sente mesmo, né, um peixinho fora d'água. Tanto que quando a gente encontra, né, uma galera que fala mais ou menos a mesma linguagem, a gente se junta em grupos, né? Então, a gente junta o grupo. Então, lá no grupo do Telegram, por exemplo, é uma galera que a gente fala na mesma linguagem e vamos, né, tirando dúvida e conversando, né? Às vezes tem umas trocas boas lá entre né, os participantes do grupo. O Clube do Bem-Estar é outro exemplo, né? O clube já existe há 4 anos, vai ser quase 5 anos, vai fazer 4 anos e meio. Que existe o grupo do Clube do Bem-Estar, e tem pessoas, inclusive, que estão desde o início, outras saíram, mas é isso, né? Pássaros de mesma plumagem, quer dizer, a gente se encontra e a gente tem liberdade para falar aquilo que a gente gosta de falar, aquilo que a gente sente, liberdade para se expressar, liberdade, né, que a gente sabe que é um lugar seguro, que não vai ter julgamento, que as pessoas têm outro olhar sobre, né, a nossa fala. Mas no dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com colegas do trabalho, com pessoas que a gente convive, com as nossas redes sociais, né? Não só as virtuais, mas as redes sociais físicas também, que tá misturadinho, né? Muitas vezes a gente não tem essa facilidade, né? Se a gente não tem lá o nosso grupo de conversa, aquele nosso grupo que a gente sabe que a galera tá falando mais ou menos a mesma linguagem, a gente tem medo, muitas vezes, né? De querer, né, ser autêntico, querer expressar aquilo que pensa, aquilo que sente, e a gente recebe ali de volta o peso daquele julgamento, muitas vezes da família, das pessoas próximas, né, pai, mãe, irmãos, né, primos, e o cônjuge, muitas vezes filhos, filhas. É muito interessante porque a gente aprende tantas coisas, a gente vai descobrindo tantas coisas, a nossa vida interna vai ficando mais fácil, mais fluida, mais leve, mais gostosa, e às vezes a gente quer expressar isso para as pessoas que estão ao nosso lado, mas a gente acaba perdendo um pouco a mão, porque às vezes você vai expressar aquilo para alguém, a pessoa, né, rejeita, né, a pessoa não quer, né, às vezes ouvir aquilo. Eu falo, vai dar aulinha de lei da atração para alguém e a pessoa muitas vezes, né, não tá pronta para ouvir aquilo, né? Que não tá pronta, mas ela não tá, né, naquele momento que ela tá a fim de ouvir aquilo. Dependendo, né, do laço afetivo, a pessoa vai interpretar de outra forma, né? Então, se eu sou mãe, vou falar para minha filha, para o meu filho, vai parecer que eu tô querendo controlar, direcionar, né, enfim, né, mudar o pensamento da pessoa, e muitas vezes as pessoas rejeitam, né, o que a gente vai falar. E aí vem aquelas contra, né, os contra, né? Mas quem é você? A tua vida já tá perfeita? Você já tá rica? Já tem tudo que você quer? Como é que você vem aqui falar de lei da atração se você ainda não conseguiu tudo que você quer? Né? Eu já ouvi isso, né? Eu tava ali, né, cheia de boa vontade, né, tentando ajudar, depois
que eu percebi a diferença de ajudar e ser contribuição, que para mim faz toda a diferença. Mas depois desse tapa na cara que eu levei, falei, poxa, não, minha vida não tá como eu gostaria que ela estivesse, e ela nunca vai estar, porque eu sempre vou ter algo mais a desejar, né? Quando eu vi a frase do Abraham, né? Satisfeita por onde estou e ávida por mais, para mim equilibrou, porque fala, puxa, eu tenho que ser grata por todas as coisas. Ok, concordo plenamente, grata, apreciar, né? O tom do meu pensamento habitual, beleza, gratidão e apreciação. Mas e aí, eu vou ficar só agradecendo e apreciando, eu não posso, né, querer mais, né? Então para mim tinha uma contradição ali, até que um dia eu vi num dos vídeos, num dos seminários do Abraham, né, uma pessoa fazendo exatamente essa pergunta, acho que eu mandei as vibrações lá, a pessoa fez a pergunta, e eles falaram, satisfeito por onde você está, mas ávido por mais, porque a vida sempre está em movimento, e você sempre vai estar no lugar de estar desejando algo. Aquilo para mim foi libertador, né? Eu falo que os ensinamentos deles são libertadores. Por quê? Eu sim, satisfeita por onde estou, muito satisfeita por onde estou, mas ávida por mais. Então, aí, mas se a gente vai, né, de repente falar para alguém, conversar com alguém da família, algum amigo, alguém, e às vezes a gente vai com muita vontade, que a gente realmente quer ver aquela pessoa melhor, a gente percebe o padrão de crença, às vezes uma crença negativa, né? Vamos lá, vamos usar a palavra negativa aqui, né? Uma crença de padrão negativo, né, uma crença resistente, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito querida, eu acabei não falando isso para ela, mas eu vou acabar falando, porque é uma pessoa próxima e que ela tem a abertura para me ouvir, né? Ela me ouve. Então isso é muito gostoso quando você está perto de alguém e a pessoa está solicitando de você, então aquilo flui muito facilmente. E ela conversando comigo, ela repetiu muitas vezes, né? Ai, não tô conseguindo isso. Depois, não tô conseguindo fazer isso. Não tô conseguindo fazer isso. Assuntos diferentes, situações diferentes. E aquele eu não tô conseguindo, aquilo ficou rodando na minha cabeça, mas o assunto foi para outros lugares, eu não falei nada, mas ainda vou conversar, vou pontuar isso para ela. Porque na hora a gente percebe, puxa, você repete a mesma coisa o tempo todo, você não está conseguindo. Claro que se você está repetindo o tempo todo, não estou conseguindo, é óbvio que você vai acabar criando circunstâncias para dificultar o seu fluxo, né? Deixa eu ver o que você está escrevendo aqui. Duca, boa noite, eu sou grata porque tenho minha irmã junto comigo nessa jornada de autoconhecimento. É muito bom, né, quando a gente tem pessoas, Ana Paula tá aí, lindinha, boa noite. É muito bom quando a gente tem, né, pessoas, e assim, é muito legal. Deixa eu só ler aqui, porque eu vou completar uma coisa aqui que é bacana. A Duca segue aqui, e conversamos muito, e assim mesmo, as pessoas não entendem, a maioria das pessoas não entende. Gena, lindinha, também entrou aí. A gente fica horas conversando sobre este assunto e é gostoso mesmo quando flui juntas, né? É muito bom, né? Quando a gente tem pessoas que a gente pode trocar. Isso, inclusive, é um conceito, né? A gente pode abranger um pouquinho, né? Porque o conceito que o Napoleão Hill cunhou de Mastermind, ele tem até uma outra utilização. Mas é gostoso quando a gente encontra pessoas de mesma vibração, né? Que aí a gente acaba criando ali uma mastermind, né? Muito gostoso. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente tá naquele lugar que parece que eu tô me sentindo um peixinho fora d'água, às vezes a gente começa a buscar, né? A gente começa a encontrar dentro da gente elementos que a gente passa a se sentir culpado, a gente passa a sentir medo de ser rejeitado, medo de que as pessoas não vão compreender, né, você, vão te julgar. Olha, já vi muitas pessoas fazendo a famosa transição de carreira, né, tipo a pessoa iniciou a vida e seguiu por um caminho, às vezes foi para o corporativo, às vezes, né, fez uma faculdade ou seguiu fazendo algum trabalho e viveu às vezes a vida toda fazendo aquilo e de repente chegou no momento da vida que
brotou, despertou, veio à tona, né? Essa coisa toda de trazer a consciência, aflorar a consciência, né? Deixar vir à tona a própria consciência e não viver a partir só do consciente. E aí, né, a pessoa quer levar isso adiante, quer propagar, né? Porque o fluxo de informação está sempre vindo, é ininterrupto. Então, se a gente deixa fluir, o fluxo vai vir cada vez mais, e a gente quer passar isso adiante para as pessoas. É onde eu falo, ser contribuição e não tentar ajudar. Quando a gente fica no espaço de querer ajudar alguém, eu estou vendo o problema no outro. Então, eu não quero ver o problema no outro, porque senão eu vou ficar, eu e o outro, sentados na sarjeta de frente para o problema, né? Ser contribuição é quando eu percebo onde o outro está, respeito o lugar onde o outro está, mas eu, com a minha vibração, no lugar onde eu escolho estar, no meu melhor lugar vibracional, eu contribuo, porque eu sou um propagador de boas vibrações. Diferente do que eu olhar para o problema, né? Ajudar é olhar para o problema. Mas, gente, peraí, não é que umas pessoas já interpretaram mal o que eu falei uma vez. Uma pessoa, não é que não é para ajudar, a pessoa tropicou, caiu de cara no chão na minha frente, ou sei lá, né, a casa da pessoa desabou, é claro que eu vou ajudar a tirar a pessoa dos escombros. Não é nesse sentido. O que eu tô dizendo é, nós sempre somos contribuição para aqueles que estão próximos de nós. Mas quanto menos a gente olhar para o problema daquela pessoa, mais contribuição eu vou ser. Então, eu não vou olhar para o problema, eu vou ficar no meu melhor lugar. Qual é o meu melhor lugar? Se eu olhar para o problema dela, eu não estou no meu melhor lugar. Então, eu vou procurar em mim algo que me remeta a uma vibração melhor. Puxa, como posso ser contribuição para essa pessoa? O que eu posso dizer para ela? O que eu posso deixar fluir para ela para que realmente seja contribuição? Porque eu quero vê-la alcançar aquilo que ela deseja alcançar. Ser contribuição é assim, eu quero que você chegue aonde você deseja chegar, né? Ou seja, aonde você quer chegar, como posso contribuir para você? Esse é o lugar de ser contribuição. Não há invasão, né? Não há aquela coisa, não ultrapassei nenhuma mureta aqui. Então isso é ser contribuição. Como eu posso contribuir para você? O que você quer? Como eu posso contribuir para lhe ajudar, né? Como eu posso ser contribuição para você chegar onde você quer? Então ser contribuição é quando eu quero que você chegue aonde você quer chegar. Ajuda, muitas vezes ela vem assim, ó, eu quero que você chegue aonde eu acho que você tem que chegar. Então, se eu estou neste lugar, e eu ficava nesse lugar, eu ficava falando, né, para as pessoas, né, você tem que mudar o seu jeito de pensar, você tem que pensar, né, positivo, você tem que mudar seu pensamento, porque esse seu pensamento não está te ajudando. Eu estava, na minha cabeça, ajudando a pessoa. Não, eu não estava ajudando a pessoa, muito pelo contrário. Eu estava infringindo a lei do livre-arbítrio, né? Porque a pessoa tem o livre-arbítrio, ela pode pensar o que ela quiser pensar, assim como eu, né? Então, se eu tenho o direito de pensar e eu uso o meu direito de pensar o que eu quero pensar a respeito de qualquer assunto, a outra pessoa também, né? Tem o direito de pensar o que ela quer pensar a respeito de qualquer assunto. Então, ajudar, muitas vezes, né, eu gosto de separar as duas palavrinhas, né, ajuda e contribuição, porque muitas vezes a ajuda, eu já vou ali e falo, nossa, por que você não faz isso? Eu já vou dando a solução, porque eu acho que a melhor solução para você é essa, né, mas a pessoa acha que aquela é a melhor solução para ela, né, então é legal a gente dar um passinho para trás. Se você pode perguntar para a pessoa, pergunte, né? Olha, tô vendo que você tá numa situação complicada aqui, né? Posso te ajudar de alguma forma? Posso contribuir com você de alguma forma? O que você realmente precisa? E isso deve ser feito, gente. Sabe aquela frase bíblica que diz assim: eu não sei as mãos, eu confundo as mãos, mas a mão direita não precisa saber o que a esquerda faz ou vice-versa? Então isso é uma coisa que você vai puxar a pessoa do lado, vai mandar uma mensagem para ela quietinha, em silêncio, né? Isso não é para ser colocado nas redes sociais, isso não é para ser colocado no jornal, porque aí é o teu ego falando, né? Você vai chegar para aquela pessoa e vai falar: olha, eu tô vendo que você está numa situação estranha, posso contribuir com você de alguma forma? O que eu posso fazer para contribuir com você? O que você realmente quer? O que você quer aqui? Né? Porque eu posso achar que você quer, às vezes, aqui, né, uma cesta básica, né? Vou lá no supermercado e compro 100, 200 reais
e te dou uma cesta básica, a pessoa olha pra mim, muito obrigada, naquele agradecimento xoxo, né, e depois eu saio falando mal, né, putz, deu uma cesta básica pra pessoa, ainda a pessoa não me agradeceu. Naquele momento, eu achava, os meus achismos, né, que eu tô ajudando e que de fome não vai passar e eu vou dar uma cesta básica. E às vezes aquela pessoa, se pegasse aqueles R$200, ia fazer outras coisas que ela tá precisando. Às vezes pagar uma conta de luz, pagar uma internet para poder acessar a internet, para de repente procurar um trabalho. Então, assim, não é o que eu acho que a pessoa precisa, é o que ela quer. Isso é a diferença de ajudar e ser contribuição. E aí, a gente voltar pro tema, né, que eu dei uma desviada, mas faz parte, tá tudo junto e misturado. Quando a gente tem essa outra postura, quando a gente começa a ver o mundo dessa outra forma, a gente passa a respeitar as pessoas. Então, chega alguém e começa a falar, começa a falar do outro para você, né? Você triangulou ali, né? Então, tem uma pessoa, por exemplo, na família que tá com um determinado problema. Vem outra pessoa, um amigo da família, e começa a falar, não, porque eu acho que ela é isso, porque eu acho que ele é isso, porque ela tinha que fazer isso. Você não acha? Aí vocês já sabem, que quem me conhece já sabe a resposta que eu dou, né? Eu falo assim, olha, eu não tô procurando nada, então provavelmente eu não vou achar, né? Aí dá aquele choque cultural, né? Como assim? Né? Porque eu não tô achando, não tô procurando nada, não vou achar. Eu não acho nada sobre a vida do outro. O outro é que tem que saber de si. Né? E aí quando a gente vai, né, e se coloca numa postura assim, principalmente se for família ou amigos próximos, algo assim, aí se você não tiver muito bem trabalhada no auto-julgamento, se você ainda tem uma pontinha de auto-julgamento, você vai receber um balde cheio de julgamento sobre você. Porque a pessoa que tá ali vai refletir o que você tem internamente, né? Então, eu não tô achando nada, então provavelmente eu não tô procurando nada, então provavelmente eu não vou achar. Então, aquela pessoa, se ela tá fazendo o que está fazendo, ela deve saber por que ela tá fazendo isso, né? Eu não vou me intrometer, não vou querer, né, mudar o comportamento daquela pessoa, mas contribuir com ela, ótimo, vou contribuir no que for possível contribuir, mas eu não vou me intrometer, né, não vou avançar o sinal. E a gente vai começa a mudar as nossas posturas. As pessoas ao redor começam a te olhar diferente. No começo, né, começa a falar, ih, ficou maluquinha, né, perdeu a cabeça, alienou, né, já me falaram assim, enquanto eu tinha auto-julgamento, eu cheguei a ouvir isso, depois não mais, que eu digo que eu não converso sobre políticos, né, eu falo sobre política, mas eu não falo sobre políticos, né, como assim? Você não é o A, o B, o A, né, e aí o meu discurso vai para outro lugar. Mas enquanto eu ainda achava que eu tinha que, né, concordar com um, discordar do outro e vice-versa, né? A Lili, né? Já deu essa resposta, né, Lili? É muito boa, né? Eu não tô procurando nada, então eu não vou achar, né? Enquanto eu ainda tinha auto-julgamento, ainda, né, uma pessoa literalmente não me enfrentou, não foi agressiva comigo, mas tipo assim, como assim? Você tem que ter uma posição, né? Você tem que escolher. Eu falei, mas eu não quero, não vou escolher. Não vou escolher, né? E aí, né, por quê? Porque o que eu hoje, né, conheço, né, o que eu já pude, né, aprender, ler, estudar, enfim, né, o conteúdo informativo, as ondas de informação que chegaram até mim, fizeram com que eu tivesse um olhar diferente, um pensamento diferente, né, do que aquelas pessoas que estavam ali conversando naquele dia, discutindo sobre política. E eu falei, olha, o que aí me perguntaram, se me pergunta eu respondo, se não me pergunta eu me calo, né? Mas aí me perguntaram, mas o que você pensa? Olha, eu penso o seguinte, eu penso que eu quero ver o meu país assim, 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 e não importa quem é que vai estar sentado naquela cadeira, não importa qual é a cor da bandeira, porque é isso que eu quero ver no meu país, é assim que eu quero ver o meu país, porque eu aprendi que eu tenho que falar sobre o que eu quero e não sobre o que eu não quero. Se eu ficar falando ele não, ele tanto faz para um, para outro, né, para uns e para outros, né, eu estou com o meu olhar sobre o que eu não quero. E quando eu estou com o meu olhar sobre o que eu não quero, né, eu fico naquela frequência de, inclusive, trazer para minha vida mais circunstâncias
que mostram para mim mais coisas que eu não quero. Porque somos seres vibracionais, somos seres que estamos em constante emanação de vibração e o tempo todo emanando ondas de vibração, e essas ondas vão, ó, e atraem ondas de mesmo padrão. Então nós somos ali, ó, estamos sempre em frequência. Então eu vou ficar falando do que eu não quero, vou ficar criticando, vou ficar brigando, discutindo, dando, né, briga. Não, eu quero falar sobre o que eu quero. E aí eu comecei a falar como eu gostaria de ver, né? O que eu quero ver no meu pai? Ah, mas isso é utopia. Eu falei, bom, é assim que o universo foi construído, né? Deixa eu ver o que a Lili colocou. Me falaram isso quando eu tinha 16 anos. Eu não sabia escolher nem a roupa que eu usava na época. Pois é, então, ainda mais político, né? E é muito fácil ser levado, né? Ainda mais com essa idade. Mas todo esse papo pra quê? Até o título aqui, né? Se eu brilhar, quer dizer, brilhar em que sentido? Fazer sucesso, ficar famosa? Também, mas não é nesse sentido. Brilhar é brilhar a consciência, né? Porque a consciência brilha, a consciência ilumina, a consciência é clareza. Então, quando eu vivo a partir ou na tendência, né? De pensar a partir da minha consciência, né? Ou seja, o meu sistema de orientação emocional vai na frente ali, né? Me mostrando tudo. Eu vou sentindo as situações e circunstâncias, ao invés de criar pontos de vista sobre elas, muito mais sentir, prestando muito mais atenção em como eu estou me sentindo sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, do que já ficar ali maquinando pensamentos sobre toda e qualquer situação. Então, sempre colocar o sistema de orientação na frente. E quando isso acontece, a gente começa a viver dessa forma, ou seja, estou vivendo a partir de pontos mais claros, né, de consciência, estou vivendo a partir da consciência, estou vivendo a partir da clareza. Clareza é luz, então vai brilhar, amor, não tem como, vai brilhar. Da sua boca vão sair as melhores palavras, você vai chegar nas horas mais assertivas, o universo vai fazer o zigue-zague, então quando tiver o grupinho ali com um assunto que é desagradável para você, né, a vida vai te desviar e vai fazer você chegar só na hora do cafezinho, enfim. Quando a gente vive a partir deste lugar de escolhas mais conscientes, você brilha. Você brilha. Agora, quando a gente brilha, e aí a gente, junto com o brilho, a gente coloca o auto-julgamento, a gente coloca o medo de perder o afeto das pessoas, o medo de ser desprezado até, o medo de ser ridicularizado, o medo daquela sensação de solidão, né, daquela sensação de que não consigo mais me conectar com as pessoas, estou sozinho. O ser humano tem muito medo de se sentir sozinho, né, de se sentir sozinha, tanto que a busca por um parceiro, uma parceira, vira uma obsessão na vida de muitas pessoas. O ser humano confunde um pouquinho as coisas, né? Então, muitas vezes a gente deixa de a gente não vai parar o autodesenvolvimento, que isso é impossível de acontecer, mas a gente deixa de usufruir as benesses do nosso autodesenvolvimento, da nossa expansão individual, porque a gente tem medo que isso vai provocar rupturas, principalmente relacionamentos, né? A gente vê histórias, né, de muitos casais se separaram, né, muitas pessoas acabaram, amizades, né, rompidas, às vezes até dentro da família mesmo, das pessoas que se dedicam mais a esse lugar de procurar, né, viver a partir de um espaço mais consciente, versus o resto da família, o resto da turma que não está acompanhando isso. Então, esse é um dos desafios, né, da gente ter pulado a muretinha, né, da consciência. Esse é um dos nossos desafios. E aí eu volto, né, o que eu falei agora há pouco. Tá bom, mas quem é o adulto da consciência aqui? Se eu sei que crio a minha própria realidade, eu preciso sempre colocar isso como um norte, ou na verdade nem um norte, um guia. É o meu guia, né? Qual é o meu guia? Eu crio a minha própria realidade. E a partir desse ponto guia de que eu crio minha própria realidade, se eu
colocar, né, e crio sustentando pensamentos, se eu colocar e manter no meu campo mental o pensamento de que a crença, vira uma crença, o pensamento de que, puxa, se eu me expressar, vão me ridicularizar, se eu falar o que eu penso, vão me abandonar, se eu posso acabar perdendo aqui, né, o meu cônjuge, meu companheiro, minha companheira, eu posso romper laços aqui, meu pai não vai entender, minha mãe não vai me entender, né? Fora as ligações religiosas, né? Romper com as religiões, isso aí também é outra história que dá um papo gigante, né? Principalmente se você foi desde criança ali, né, vivenciou naquela religião, de repente uma religião específica, a família inteira faz parte e você resolve sair daquela religião, né? É um trabalho interessante, para não falar difícil, porque eu não quero criar ponto de vista aqui. A Kessia, você tá aí, meu amor. Kessia já se conformou. É o ETzinho da família e dos amigos. Que bom, né, Kessia, que a gente já leva na brincadeira. A Ana colocou, esse medo poderia ser uma autossabotagem ou não merecimento? Pode, Ana, pode. Eu acho interessante a autossabotagem, né? Mas é isso mesmo. Que eu falo, pô, ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou me sabotar, né? Então, assim, a autossabotagem é uma coisa muito divertida. Porque ninguém faz de forma direcionada, consciente, né? A gente tá se autossabotando sem perceber, né? Mas é isso mesmo, porque a gente acaba, muitas vezes, não usufruindo. Não que a gente vai deixar de expandir a consciência, deixar de evoluir, ok? Mas a gente usufrui menos, tá? A gente usufrui menos. Eu não vou atrasar a minha evolução, mas eu vou usufruir menos, né? A minha vida, eu poderia ter relações mais agradáveis e tranquilas, poderia ter a vida mais plena, mais agradável, mas às vezes a gente fica se auto-sabotando, sim, tá? E não merecimento também, viu, Ana? Dá para colocar o não merecimento aí também. Porque a gente acha que muitas pessoas estão no lugar onde eu falei que eu estava, no comecinho, de achar que tem uma coisa errada. Porque a gente sabe, é uma coisa que é interna, é um saber interno, é a sabedoria, é a consciência, é uma voz interna que fala mais alto. Então, eu lembro quando uma vez eu não aceitei uma oferta de trabalho que me ofereceram, e era uma situação assim, meio contra tudo e contra todos, né? Porque eu estava realmente na época precisando de dinheiro, né? Nós estávamos numa situação assim que eu precisava trabalhar. E me ofereceram um trabalho por indicação, tal, lá numa joalheria. Na época eu sou designer de joias, trabalhava com joalheria. E eu recebi uma proposta que, tipo assim, uau, né? Tipo, uau! E aí, gente, era uma coisa, doía aqui o peito, sabe? Aquela coisa, gente, eu não quero, eu não quero. Só que como é que eu vou explicar para as pessoas ao meu redor, né? Que a voz interna falava não, gritava aquele não aqui dentro, né? Porque, cara, mas você tá precisando de dinheiro, você tem que trabalhar. Como é que você não vai? Né? E foi muito difícil internamente. Bacana que na época, né, o meu ex-marido na época, né, que acompanhou esse processo, nós estávamos casados ainda, na época ele compreendeu, porque ele já sabia que eu tinha já uns paranauês assim, diferentões. E aí eu lembro que ele foi comigo, assim, eu fiquei parada na porta, assim, né? Aí eu falei pra ele, você confia em mim? Negócio chorando. Ele falou, confio. Eu falei, então vamos embora. Ele deu ré, ele me levou, né? E fomos embora. E foi muito interessante, né? Porque, tipo assim, eu confiei. Eu me lembro que foi uma das vezes mais difíceis de eu confiar na minha intuição, naquela coisa que falava aqui dentro de mim, né? Porque se eu fosse pela cabeça de todo mundo, se eu fosse pela lógica, se eu fosse pelo uau, como assim? Você tá precisando de dinheiro, tem um emprego e você não vai, né? Se eu fosse, né, pelo comum, eu teria ido. O que teria acontecido? Não sei, talvez eu teria sido bem infeliz. Não sei o que aconteceu, porque eu não fui. Mas bem pouco tempo depois, quando eu, né, mantive realmente, não foi fácil, né, porque eu ainda estava meio, né, na questão toda ali de dinheiro,
Mas pouco tempo depois eu acabei indo para outro lugar, né, abençoado, maravilhoso, que desencadeou uma série de outras coisas e que, olha, eu vou dizer que inclusive foi o caminho que me fez chegar onde eu estou hoje, né? Claro que talvez assim, chegaria de qualquer forma, mas foi muito mais agradável, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas que eu amo até hoje, uma grande amiga que eu acabei conhecendo, né, é a minha amiga até hoje, Deise Carrijo, minha querida amiga, né? Eu fui trabalhar no ateliê dela e depois fui, né, para aquele trabalho na prefeitura, que eu já contei várias vezes essa história. Conheci pessoas maravilhosas. Então, assim, o meu caminho foi muito mais tranquilo, suave. Ainda fiquei, né, ali trabalhando, tal, fazendo muitas coisas, mas o meu caminho foi muito mais suave, porque eu tive que segurar a onda e seguir aquela... Gente, era uma rejeição gigante. E assim, em outras épocas, eu pulava por cima daquilo e ia naquilo que a minha mente falava. Não, você tem que fazer isso. Ou que as outras pessoas já achavam que eu tinha que fazer. E claro, assim, eu ainda tive a sorte de ter pessoas, assim, que me respeitaram. Mas eu acho que elas só me respeitaram porque eu me respeitei, né? Se eu não tivesse me respeitado, talvez... né, os outros seriam reflexos, né, do que eu estava fazendo comigo mesma. Então, delicadamente, ninguém tocou no assunto, ninguém falou nada, as pessoas que indicaram, né, que inclusive são pessoas muito queridas por mim, um deles nem está mais aqui conosco, mas eu segurei a onda. Não foi fácil, mas eu segurei a onda, né? Por quê? O medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo, né, das pessoas criticarem, né? Tipo assim, poxa, mas então você, né, você tá precisando de dinheiro, tá dependendo financeiramente aqui, né, e eu tô te dando uma indicação de trabalho e você não vai, né? Então, assim, muitas vezes a gente se pega nessas armadilhas, foi quase uma armadilha, né? Mas com isso tudo, fui refinando a minha percepção. Eu acho que a experiência que a gente vive, por isso que é legal, né? Eu gosto muito de compartilhar experiências, as minhas principalmente. As experiências, elas vão, que a gente vai vivendo, elas vão refinando o nosso pensamento. Então, eu sempre, né, coloco, eu crio minha própria realidade. O que eu quero aqui? Para cada desafio, para cada contraste, para cada situação, né, às vezes que eu me encontro, eu sempre gosto de colocar, às vezes eu demoro um pouquinho, às vezes eu atraso um pouquinho. Não é assim, tá, né? Tipo, oi, pera, contraste, opa, o que eu quero aqui? Não. Né, às vezes vem, né, ali mastiga um pouquinho, né, e depois para, o que eu quero, o que eu quero? E normalmente quando eu faço isso, dou aquela, né, aquela girada, eu não tenho ideia do que eu quero muitas vezes. Não tenho, né, porque eu ainda não acessei aquele pensamento, não acessei aquela criação, não acessei aquele potencial, aquela, né, aquela... possibilidade, aquela probabilidade, ou as possibilidades e probabilidades, ainda não acessei, mas eu sei que como eu quero me sentir. Cara, eu quero me sentir confiante, eu quero me sentir segura, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir livre, eu quero me sentir, né? Ou seja, eu vou buscando os componentes emocionais, porque não importa a circunstância, o que importa é meu estado de ser, e essa frase não é minha, roubei do Bashar. Eu amo essa frase, né? As circunstâncias não importam, o que importa é meu estado de ser. Então, eu não tinha ideia do que eu queria fazer ou ter, mas eu tinha ideia de como eu queria me sentir. Como eu queria me sentir trabalhando, como eu queria me sentir na minha atividade profissional. Exatamente como eu estou me sentindo agora, como eu venho me sentindo nos últimos 5 anos. Não exatamente, mas assim, dentro de todo esse processo que eu venho, né, trabalhando, era isso que eu queria, né? Liberdade, de tempo, enfim. Eu só fui buscar os componentes emocionais e as circunstâncias foram se encaixando, né? Aí, se você começa a viver a partir dessa premissa de que as circunstâncias não importam, só o meu estado de ser importa, isso é do Bashar Abraham, que diz: nada é mais importante do que você se sentir bem. Nada é mais importante do que você se sentir bem. Nada é mais importante do que você se sentir bem. Pera, nada é mais importante do que eu me sentir bem. E nada é nada. Nada é nada mesmo. Não tem condição para esse nada. Não tem um quase nada. Não tem meio nada. Não é nada. Nada é mais importante do que eu me sentir bem. E a gente passa a confiar. E o Bashar fala também. Bashar, para quem não sabe, é canalizado pelo Daryl Hankar. Ainda é. O Daryl ainda está canalizando Bashar. Ele fala muito de extraterrestre, é bem legal.
Nada é mais importante do que eu me sentir bem. Literalmente nada é mais importante do que eu me sentir bem. E o Bashar fala muito isso. Siga a sua paixão, siga aquilo que naquele momento vai trazer para você um melhor sentimento. Siga a cada momento aquilo que vai trazer para você um melhor sentimento. A ideia que você teve que vai trazer para você, né, um melhor sentimento. Qual a ideia, né? Qual a ideia? Precisava lembrar disso, né? Que é essa. Eu acho muito legal, gente, a gente vai, pega daqui, pega dali, pega dali, junta tudo, né? Então, assim, se eu brilhar, vão me rejeitar? Não sei, né? Mas eu não posso me rejeitar. Porque se eu recebo rejeição de fora, é porque eu estou fazendo isso comigo. Né? Então, se eu brilhar, será que vão me rejeitar? Eu estou funcionando a partir da onde quando eu faço essa pergunta? Se eu né, funcionar aqui a partir da minha consciência, do meu sentir, se eu colocar né, o meu sistema de orientação emocional aqui diante de mim, me guiar pelo meu sistema de orientação emocional, se sempre que eu me deparar com um contraste, eu olhar para essa situação, afasto um passo para trás, afasto um pensamento, olho para aquela situação e falo, ok, essa situação está mostrando para mim uma grande coisa que eu não quero. O que eu quero? Às vezes eu não tenho ideia do que eu posso querer fazer ou ter, mas eu sei como eu quero me sentir. Eu quero me sentir mais tranquila, quero me sentir mais confiante, quero me sentir mais segura. É isso que eu quero. E eu ficar 50% mais né, pensando, falando daquilo que eu quero. 50% mais já dá movimento, já me tira daquele lugar, né? A Kessia ainda colocou, o piloto automático às vezes pega a gente. Kessia, tem uma coisa muito legal. A gente vive em pilotos automáticos, tá? A gente cria realidade a partir de pilotos automáticos. A gente cria realidade a partir de crença, não a partir de pensamento singular. O que é isso? Ó, vamos lá. Vou ficar no assunto, até pra gente não se perder. Se eu brilhar, ou seja, se eu funcionar a partir da minha consciência, se eu funcionar a partir da minha luz interna, as outras pessoas vão me rejeitar, as outras pessoas vão se separar de mim, vão se apartar, vão me ridicularizar, vão me julgar, né? O que eu tô fazendo? Né? Eu estou criando e já funcionando em mim a partir de um piloto automático, de uma crença. Né? Eu estou funcionando já a partir de uma crença, de um piloto automático, porque eu já estou me julgando, eu já estou com medo, na verdade eu mesma já estou me julgando, e já estou com medo que esse julgamento já vai ser refletido lá fora e as pessoas vão jogar isso vão jogar para cima de mim. Isso já é uma crença padrão, porque a gente aprendeu a se julgar, a gente aprendeu toda a nossa vida, ela foi pautada por julgamento, não, como é que fala? Peraí, gente, eu vou lembrar da palavra. Desempenho, avaliação de desempenho, tá? Para você, e se você não passasse, não chegasse pelo menos na nota média, mesmo na nota média você já levava umas broncas. Tinha que ser sempre bom. Eu sempre tinha que tirar nota A, nota B, A+. Gente, eu tirei um A+, mas existe A+, né? Um A+, B+, B-, C-, D. Quem é da época da escola vai lembrar, né? Ou seja, a gente foi educado a partir de avaliação de desempenho. Então, isso está nas nossas estruturas psíquicas. Dá para tirar? Não! Não dá para tirar, mas dá para aprender a conviver com isso. A gente construiu a nossa psique a partir dessas estruturas de avaliação de desempenho, porque desde pequenininho, petitiquinha, quando eu fazia alguma coisa que os adultos em volta achavam bonitinho, divertido, engraçadinho, legal, eu ganhava aplauso. E quando eu fazia alguma coisa que os adultos em volta não gostavam, eu levava bronca, ficava de castigo. Né? Então assim, cara, será que eu tô mandando bem? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu vou receber a bonificação? Ou será que eu vou levar castigo? Eu vou levar bronca? A gente aprendeu isso, é a estrutura psíquica, né? Então, não tem como mudar isso, é a estrutura, tá lá dentro. Pera, né? Eu tô vivendo a partir de compensações, né? Compensações ou broncas. Então, eu vou começar a mudar, é o que a Kessia colocou exatamente aqui. Precisa trocar o piloto. Vero, exatamente isso.
A partir de que piloto automático eu tô funcionando? A partir de que crença eu tô funcionando? Mas crença é uma coisa, pensamento singular é outra coisa. Então, se eu ficar assim, puxa, será que vamos julgar? Será que isso? Será que aquilo? Eu já tô na crença, naquela crença de estrutura psíquica, de avaliação por desempenho. Aí eu falo, não, pera, eu quero me sentir segura, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir bem, quero me sentir segura, ponto, né? Aqui quero desenvolver meu autoconhecimento, minha expansão e quero viver bem aqui, expandir minha consciência. Beleza. Quanto tempo durou esse pensamento? Menos que 17 segundos, menos que 16 segundos? Não sustenta. Um pensamento singular não se sustenta. Ele precisa de mais. Por isso que a constância diária é muito importante quando a gente quer criar a realidade de forma consciente e deliberada. Porque de forma omissa e inconsciente a gente está criando. Porque todo dia eu vou ter aquele mesmo pensamento de medo de ser julgada. Porque ele tá lá no piloto automático, ele tá lá tocando todo dia na minha cabeça. Então eu tenho que tocar na minha cabeça o pensamento diferente. E o pensamento singular, ele não se sustenta. Eu preciso todo dia, ou a todo momento, inclusive, sempre que possível, direcionar, reeducar a minha mente. Nós estamos falando aqui de reeducação mental, né não? A Lili colocou, eu tinha que tirar 9. 9 é bom, Lili, eu tinha que tirar 10. Né? Se fosse abaixo disso, mãe dizia que tinha sido ruim. 6, Ave Maria, era morte pra mim, né? Exatamente, né? A gente tem isso. A gente sabe que a gente tem, porque a gente faz isso com a gente o tempo todo. Se eu escrevo alguma coisa, nossa, minha letra ficou horrível, vou escrever de novo, né? A gente se julga o tempo todo. Se põe uma roupa, nossa, essa roupa não ficou legal, vou trocar. A gente tá sempre fazendo isso com a gente. Então, o ideal é identifica o que quer, pega o pensamento novo e segura ele um pouquinho mais. Bom, um pensamento singular não vai criar a minha realidade. O que cria a minha realidade é uma crença, um padrão. Ele precisa ser pensado. O pensamento novo precisa ser pensado. E sim, eu posso começar a mudar o que eu penso sobre mim e aquilo que é o grande fantasma da rejeição, que eu posso, né, estar com medo das pessoas ao meu redor, minha família, amigos próximos, as pessoas me rejeitarem, ou mesmo publicamente, né, eu tô aqui com a cara na tela falando, e o medo da rejeição, e o medo de tomar uns hate aí, como é que fica? Onde fica? Né? É assim, né, se a gente tem dentro da gente o medão de tomar uns hate, né, vai vir aí, o pessoal vai falar mal, vai criticar, e vai falar um monte de abobrinha, Será que eu vou mesmo? Ou será que eu já tô cultivando esse medo dentro de mim? Porque para eu ir lá falar aquilo, eu tenho que falar com excelência, eu tenho que falar direitinho, eu tenho que falar bonitinho, não posso ficar arrumando o cabelo toda hora, não posso ficar falando, sei lá, né, toda hora. Eu já começo a querer um padrão de excelência tão elevado que na minha cabeça eu nunca vou conseguir atingir, já começo a me julgar. Você me ama, que bom, Aninha. Eu também, viu? né? Eu já começo a me julgar e é óbvio que vai ser refletido lá fora. É óbvio que vai ser refletido lá fora. Então, um pensamento novo, singular, não vai criar a sua realidade. Identificar aquilo que você quer não vai criar a sua realidade. O que vai criar é quando você sustenta ele. E aí, esse medo da rejeição, esse medo de separação, esse medo de poder ser a autenticidade que você é, a Lili sabe, ela já me ouviu falar muito disso, o melhor lugar do mundo pra gente estar é o lugar da vulnerabilidade, porque eu me permito estar ali, me permito isso, me permito pensar o que eu quero pensar. E aí eu posso pensar que, puxa, minha família é maravilhosa, todos me compreendem, todos entendem, todos se beneficiam, inclusive, daquilo que eu penso, daquilo que eu estudo. Eu sou uma grande contribuição para minha família, eu sou uma grande contribuição para os meus amigos. Olha que pensamento legal, mas ele vai se sustentar, ele vai criar a minha realidade sozinho, singular, assim, acabei de pensar isso agora. Vai criar a minha realidade? Vai mudar, vai alterar aí todos os meus relacionamentos? Não, se ele não for sustentado, repetido, todo dia com constância, não, ele não vai mudar.
Ele não vai mudar a minha realidade, a menos que eu o faça dominante. E quem é que tem que pensar? Sou eu. Quem é que pensa? A consciência, gente. A consciência que pensa. O consciente só replica o mesmo pensamento, tá? Então, o pilotão automático tá lá no consciente, ó, fica pá, 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 pá. Agora, quem cria é a consciência, né? Quem cria é a consciência. Aqui a Ana colocou, tenho feito exercício, eu sou o suficiente. Cara, isso é muito bom, tem sido libertador, né? Inclusive é o assunto, Ana, gostei que você colocou aqui, é o assunto que a gente vai conversar na live, na quinta de manhã, lá no canal, né? Na quinta de manhã, o assunto vai ser justamente esse, que é quase uma continuação do que a gente está falando aqui, né? Como que eu vou criar esse novo olhar sobre mim, para que eu não viva mais sob esse fantasma da rejeição. Se eu brilhar, se eu viver a partir da minha autenticidade consciente, se eu começar a fazer escolhas melhores de pensamento, e as pessoas perto de mim não vão me acompanhar, será que elas não vão me acompanhar? Será que isso não é uma crença? E se eu mudar essa crença? E se eu começar a pensar, né, que eu posso pensar diferente? Não posso? Não posso. Então eu vou pensar diferente. Se eu penso, puxa vida, eu tô sozinha aqui, ninguém pensa como eu, minha família pensa muito diferente, eles têm muito pensamento negativo, muita crença negativa, e eu não tenho mais as crenças que eles têm. Puxa, olha o julgamento aí. Eu estou criando esse relacionamento que eu tenho com minha própria família. Então, pera, eu posso pensar diferente? Posso. O que eu quero? Eu quero ter um ótimo relacionamento com a minha família. Eu quero poder ser autêntica, eu quero que todos... Não quero que todos não, né? Eu quero, não posso querer pelos outros, né? Mas eu quero ter uma boa harmonia com todo mundo, eu quero ter boas conversas com todo mundo, eu quero ser contribuição para todo mundo, eu quero iluminar a família toda, mas eu não vou fazer isso passando o limite, né? Eu quero ser aqui, né? O ser consciente, que inclusive é uma grande contribuição para essa família. Pronto, eu criei um novo padrão de pensamento, quer dizer, dei só o start. Aí eu preciso continuar pensando dessa forma, eu preciso continuar alimentando esse tipo de pensamento. E sabe o que vai acontecer? Vou contar para vocês, eu já vou encerrar que já está passando o tempo. Eu começo com esse novo pensamento, eu quero me sentir muito bem com a minha família, eu quero ser quem eu sou, né, estar aqui na minha autenticidade consciente, e eu quero ter um entendimento maravilhoso com todo mundo da minha família. Beleza. Passa 3 minutos, você sai do quarto que você fez esse exercício maravilhoso, sentadinha lá, né, no seu silêncio, lá, ou a musiquinha e tal, entrou. Passou 3 minutos, você foi lá, pronto, vai encontrar exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Por quê? Porque o velho piloto automático, a velha crença ainda está ativa, não é um pensamento singular que vai mudar tudo. E aí você olha para aquela situação, às vezes o pessoal fala, e aí, ó, já foi cheirar seu incenso, né? E começa a tirar sarro, começa às vezes até te criticar, te julgar. Aí você fala, olha meu velho pensamento ainda ativo aqui, dentro da tua cabeça, o que eu quero mesmo? Você olha, dá uma distanciazinha assim, olha para aquelas pessoas, elas podem estar te julgando, podem estar te criticando, podem estar fazendo, né, o que for, até porque isso aí já estava dentro de você mesmo. Aí você olha e fala, por isso que eu escolho pensar diferente, por isso que eu escolho que eu quero criar harmonia com a minha família, é isso que eu quero criar, porque essa cena que eu tô vendo aqui me mostra o que eu não quero. O que eu quero mesmo? Eu quero ter muita harmonia com todos eles. Ou seja, na frente das pessoas, muitas vezes elas julgando você dentro da tua cabeça, criando diferente. Criando diferente. Eu quero ter um bom relacionamento com todos eles. E eu sei que esse novo pensamento, conforme eu penso esse novo pensamento, conforme eu sustento esse novo pensamento, isso vai se realizar. Porque não tem como não se realizar. Um pensamento pensado torna-se uma crença. E uma crença cria realidade. É assim que a gente cria a realidade. Certo, gente? Bom, pessoas, então é isso. Adorei nosso papo de segunda. Aliás, fazer as lives da segunda-feira para mim tem sido mais tranquilo do que fazer nas quartas-feiras. Então, eu vou manter o papo de segunda e o papo de quinta, né? Então, eu espero vocês também na quinta, às 8 da manhã, lá no canal, né? Lá no YouTube,
fazendo o nosso papo de quinta. E, de novo, né, como eu falei no comecinho, né, não sei se não tava todo mundo aqui, espero que vocês gostem dos nossos novos formatos de conteúdo que estão chegando essa semana. Hoje já foi né, o papo, né, da consciência, né, mensagens da consciência, que são mensagens que eu vou trazer toda segunda-feira. E na sexta-feira também vai ter um novo vídeo, um novo formato, uma coisa assim diferente para vocês. Muito bom, né? Muito bom. Até amanhã, Cass. É verdade, amanhã a gente se vê. Para quem não sabe, amanhã temos a live do Clube da Leitura. Gente, Mulheres que Correm com os Lobos. Dá tempo, viu? Clube da Leitura, ele é uma assinatura, então pode entrar a qualquer momento, pode usufruir de tudo que a gente já viu, dos livros que já lemos. Gente, a gente leu o Vórtice, vocês não têm noção. Esse livro é transformador. Dentro do Clube da Leitura, lá nos arquivos, tem todas as 50 e tantas gravações do livro do Vórtice, do Desperte Seu Gigante Interior. E agora a gente está lendo Mulheres que Correm com os Lobos. E olha, livro muito bom, né, meninas? Quem tá me acompanhando lá, Kessia, Lili, a gente tá tendo um papo muito gostoso. Então é isso, gente. Uma excelente semana para vocês. A gente se encontra lá amanhã. Quem tá comigo amanhã às 8 da manhã. Ou na quarta, quem tá no Clube do Bem-Estar, a gente se encontra na quarta. Na quinta, lá no Irmão Mais Velho, no canal do YouTube, com o nosso bate-papo. Beijo pra vocês, beijo, velhinha. Obrigada por vocês me acompanharem aqui também. A gente se encontra na próxima segunda. Beijo, tchau. Olha quem tava aí, Dê. Linda, bem-vinda, agora que eu te vi aqui. Beijo, Dê, se cuida, beijo. Até amanhã, Aninha. Beijo, tchau.